mesmo em Hollywood. A minha vida privada era praticamente minha. Quando me casei, a minha vida privada tornou-se pública, e eu não tinha realmente qualquer privacidade. Passaram 20 anos desde o trágico falecimento de Grace Kelly. Agora, o seu marido real quebra finalmente o silêncio para revelar a verdade chocante por detrás do seu casamento aparentemente perfeito. À medida que nos aprofundamos nos segredos e rumores que rodeiam esta icônica estrela de Hollywood e princesa do Mônaco, começamos a desvendar uma teia de mentiras que envolveu a sua vida. Nascida para brilhar, veio ao mundo a 12 de novembro de 1929 no conceituado Hospital Universitário Hahnemann, em Filadélfia, Pensilvânia. Nasceu numa família rica e influente, sendo o seu pai, John B. Kelly Sr., uma pessoa notável. John, filho de imigrantes irlandeses, alcançou grande sucesso como atleta, conquistando 3 medalhas de ouro olímpicas no remo. Além disso, era proprietário de uma próspera empresa de construção de tijolos, amplamente reconhecida na costa leste. John Kelly Sr. não só foi um homem de grande destreza física, como também se aventurou na política. Em 1935, concorreu como candidato democrata à presidência da Câmara de Filadélfia, ficando muito perto da vitória naquela que seria a eleição mais disputada da cidade. Apesar da derrota, continuou a servir a sua comunidade, tornando-se membro da comissão do Parque de Fairmount. Durante os anos tumultuosos da Segunda Guerra Mundial, o presidente Roosevelt nomeou o diretor nacional de aptidão física, em reconhecimento da sua dedicação à promoção de um estilo de vida saudável. A família Kelly não era carente de talento e realizações. O tio de Grace, Walter C. Kelly, brilhou intensamente como estrela do vaudeville, cativando o público com as suas atuações. Chegou mesmo a aventurar-se no mundo do cinema, realizando filmes para estúdios de renome como a Metro-Goldwyn-Mayer e a Paramount Pictures. Outro membro da família, George Kelly, deixou uma marca indelével no mundo das artes. George, dramaturgo, argumentista e realizador vencedor do Prêmio Pulitzer, exibiu o seu imenso talento e criatividade através das suas obras notáveis. Do outro lado da linhagem de Grace, a sua mãe, Margaret Major, tinha ascendência alemã. Margaret, uma mulher de múltiplos talentos, tinha formação em educação física e tornou-se a primeira treinadora de atletismo feminino da Universidade da Pensilvânia. Na juventude, chegou a seguir a carreira de modelo, exibindo a sua beleza e graciosidade, após se ter casado com John Kelly. Em 1924, Margaret dedicou-se a ser uma dona de casa dedicada até os seus filhos atingirem a idade escolar. Depois disso, envolveu-se ativamente em diversas organizações cívicas, causando um impacto positivo na sua comunidade. Na casa dos Kelly, Grace não era filha única. Tinha 2 irmãos mais velhos, Margaret e John Jr., e uma irmã mais nova chamada Elizabeth. Ao crescerem, todos foram educados na fé católica, que desempenhou um papel significativo nas suas vidas. A sua criação ocorreu numa comunidade católica pequena e unida. A família Kelly estava profundamente envolvida na paróquia de Santa Brígida, em East Falls. Esta paróquia, fundada por São João Newman, o 4º bispo de Filadélfia, tinha uma longa história que remontava a 1853. As famílias da comunidade conheciam-se bem, criando um sentimento de familiaridade e unidade. Enquanto Grace continuava a sua jornada pela infância, frequentou a Ravenhill Academy, uma escola católica para raparigas. Foi nesta altura que descobriu a sua paixão pela moda. Ao lado da mãe e das irmãs, costumava desfilar vários looks em eventos de beneficência locais, exibindo a sua graça e elegância naturais. Aos tenros 12 anos, Grace teve o seu primeiro contato com os holofotes. Conseguiu o papel principal numa peça chamada Don't Feed the Animals, produzida pela Old Academy Players, também localizada em East Falls. Esta experiência permitiu-lhe mostrar o seu talento e alimentar ainda mais as suas aspirações no mundo do entretenimento. Em maio de 1947, uma jovem e vibrante Grace P. Kelly caminhou orgulhosamente pelo palco, vestindo a sua beca de formatura, ao receber o seu diploma da Stevens School. Esta prestigiada instituição privada, situada na encantadora cidade de Chestnut Hill, foi a sua casa nos últimos anos. Durante a sua estadia lá, Grace mergulhou no mundo do teatro e da dança, exibindo os seus talentos e paixão pelas artes. À medida que o ano chegava ao fim, os seus colegas de turma preenchiam ansiosamente os seus anuários, partilhando os seus atores e atrizes favoritos. Grace, com o seu gosto irrepreensível, elegeu a encantadora Ingrid Bergman como a sua atriz favorita.
e o carismático Joseph Cotten como o seu ator favorito. Mal sabia ela que um dia seria mencionada juntamente com estas estrelas lendárias. Nas páginas do anuário, na secção Tissue City, na secção intitulada A Profecia de Stevens, havia uma declaração ousada sobre Grace P. Kelly. Dizia a senhorita Grace P. Kelly, uma famosa estrela do teatro e do cinema. Era como se o universo lhe sussurrasse os seus segredos para revelar o futuro extraordinário que a aguardava. No entanto, nem tudo correu bem para Grace após a sua formatura. Apesar do seu inegável talento e ambição, enfrentou um revés ao ser rejeitada pelo Bennington College em julho de 1947. O motivo? As suas notas à matemática ficaram aquém das expectativas. Foi um golpe decepcionante, mas Grace recusou-se a deixar que isso a impedisse de realizar os seus sonhos. Com uma determinação inabalável, Grace tomou uma decisão ousada. Ela escolheu seguir a sua paixão pela representação, apesar da desaprovação inicial dos pais. O seu pai, em particular, tinha reservas em relação à profissão, considerando-a apenas um degrau acima de ser prostituta de rua. Mas Grace sabia, no fundo do seu coração, que tinha uma vocação, um talento que precisava de ser partilhado com o mundo. No mesmo ano de 1947, Grace assinou um contrato com a conceituada agência de modelos Walter Thornton. A sua beleza marcante e inegável charme chamaram a atenção de muitos. E depressa se viu a estampar capas de revistas, cativando os leitores com a sua presença radiante. Em 1954, a vida amorosa de Grace deu uma reviravolta quando começou a namorar com o charmoso Oleg Cassini. Oleg, que se tinha divorciado recentemente de Jane Tierney, viu-se cativado pela elegância e graciosidade de Grace. A ligação entre eles fortaleceu-se e, em pouco tempo, estavam noivos. Parecia um romance de conto de fadas, repleto de amor e promessas. No entanto, a sua história de amor não era para durar, e acabou. Mas a carreira de Grace tornou-se nada menos que extraordinária. A ascensão de Grace à fama. Para dar início à sua carreira, decidiu dar um salto de fé e fazer audições para a prestigiada Academia Americana de Artes Dramáticas, em Nova York, determinada a causar uma impressão duradoura. Escolheu uma cena da famosa peça do seu tio George Kelly, The Torchbearers, Os Portadores da Tocha, de 1923. Embora a escola já tivesse atingido a cota do semestre, ela conseguiu uma entrevista com o departamento de admissões. Tudo graças às ligações influentes de George, com o pé na porta. Kelly trabalhou incansavelmente para melhorar a sua arte. Dedicou inúmeras horas a aperfeiçoar a sua oratória, chegando mesmo a recorrer ao uso de um gravador para praticar. O seu trabalho árduo foi recompensado quando conseguiu o seu primeiro papel de destaque no palco, estreando-se na Broadway em My Father, de Strindberg, ao lado do talentoso Raymond Massey. Aos tenros 19 anos, demonstrou o seu imenso talento e versatilidade na sua interpretação de formatura como Tracy Lord em The Philadelphia Story. Ao longo do seu percurso, o seu tio George manteve-se uma fonte constante de orientação e apoio, sempre disponível para oferecer conselhos valiosos e mentoria. Contra a sua vontade, viu-se a viver no Barbizon Hotel for Women, em Manhattan, tudo graças à insistência do pai. Mal sabia ela que aquele seria o início de uma viagem incrível. Foi no Barbizon que chamou a atenção da agência John Robert Powers, que viu o seu potencial como modelo. Os seus primeiros trabalhos foram bastante inesperados, uma vez que se viu a fazer anúncios de repelente de insetos e cigarros. Dá para imaginar? Mas não é só isso. Dizem que tinha um lado traquina. Costumava dançar música havaiana nos corredores do Barbizon, para surpresa dos colegas residentes. E como se não bastasse, ainda o surpreendeu ao apresentar-se em topless. Era uma figura e tanto. Apesar de todas as peripécias, recorda com carinho esses anos no Barbizon, guardando com carinho as memórias que construiu. Mas a sua viagem não ficou por aí. O produtor de televisão Delbert Mann viu algo de especial nela e escalou-a para o Somai. Papel principal numa adaptação de um romance de Sinclair Lewis chamado Bethel Meredith. Este foi apenas o início da sua impressionante carreira televisiva. Protagonizou quase 60 programas de televisão ao vivo. O seu talento também não passou despercebido. A revista Theatre World reconheceu-a como uma personalidade promissora nos palcos da Broadway em 1950. Destacou-se verdadeiramente como atriz de teatro, com interpretações notáveis em peças como O Meu Pai, O Conjunto de Chá de Rockingham, A Macieira, O Espelho da Ilusão, e até um episódio da série Teleserial.
de Somerset Maugham. Ela era uma força a ser reconhecida, e a sua estrela estava apenas a começar a ascender. Impressionado com o seu trabalho excepcional em O Meu Pai, Henry Hathaway, o conceituado realizador do filme da 20th Century Fox, 1951, ficou encantado com o talento de Grace Kelly e ofereceu-lhe um pequeno papel no seu filme. Foi um papel secundário, mas que lhe permitiu partilhar o ecrã com atores de renome como Paul Douglas, Richard Basehart e Barbara Bel Geddes. No filme, Kelly interpretou uma jovem que se viu a pensar no divórcio, demonstrando a sua versatilidade como atriz. Paul Douglas, um dos seus colegas de elenco, não pôde deixar de elogiar a beleza e o profissionalismo de Kelly. Comentou que ela não tinha nenhum lado mau, pois estava deslumbrante de todos os ângulos. Além disso, era também incrivelmente fácil de trabalhar, sempre cooperante e nunca temperamental. Tais qualidades tornaram-na uma das favoritas entre os seus colegas da indústria. Após o lançamento de 14, algo de extraordinário aconteceu. O fã-clube de Grace Kelly surgiu, conquistando o coração de pessoas de todo o país. Surgiram capítulos locais, atraindo inúmeros membros que ficaram encantados com o charme e talento de Kelly. Ela achou toda a experiência de ter um clube de fãs imensamente divertida e referiu-se a ela como extremamente divertida. Durante uma visita ao set de 14, Kelly chamou a atenção do lendário Gary Cooper. A sua presença e talento inegável deixaram-lhe uma impressão duradoura. No entanto, apesar da sua notável prestação no filme, os críticos não repararam nela. E isso não contribuiu significativamente para a sua carreira cinematográfica em ascensão. Implacável, Kelly continuou a perseguir a sua paixão no teatro e na televisão. Embora alguns duvidassem da sua proeza vocal e especulassem que a sua carreira nos palcos poderia não durar muito tempo, Grace Kelly manteve-se determinada a provar que estavam enganados. Possuía uma mistura única de talento, beleza e graciosidade que a diferenciava das demais. Mal sabia o mundo que este era apenas o início de uma viagem extraordinária para a jovem atriz. A sua ascensão ao estrelato. Após o tremendo sucesso de Mogambo, Grace Kelly viu-se em grande demanda. Demonstrou a sua destreza na representação na peça televisiva The Way of an Eagle, ao lado do talentoso Jean-Pierre Romand, mas o seu verdadeiro sucesso surgiu quando foi escolhida para protagonizar a adaptação cinematográfica da peça da Broadway de Frederick Knott, Dial M for Murder. Este filme emocionante contou com Kelly ao lado do brilhante Ray Milland e do encantador Robert Cummings. No filme, interpretou o papel de uma esposa rica casada com um tenista profissional reformado. Durante este período, o destino sorriu a Kelly quando esta cruzou o caminho do lendário Alfred Hitchcock. O conceituado realizador tornou-se um dos seus mentores, guiando-a pelos últimos anos da sua carreira. Esta mentoria revelou-se um ponto de viragem para Kelly, que foi emprestada pela MGM para trabalhar em vários filmes de Hitchcock. Estas colaborações tornar-se-iam alguns dos seus trabalhos mais aclamados e reconhecidos pela crítica. No início de 1954, Kelly embarcou na sua próxima aventura cinematográfica, As Pontes de Tocorri. Este filme, baseado no romance de James Michener, girava em torno de caças a jato da Marinha Americana estacionados na Ásia. Kelly assumiu o papel da mulher de William Holden, acrescentando profundidade e emoção à história. Notavelmente, os seus figurinos foram desenhados pela talentosa Edith Head, com quem tinha desenvolvido uma relação calorosa e amigável. Em 1954, Kelly recusou, com convicção, a oportunidade de contracenar com Marlon Brando no icônico filme Sindicato de Ladrões. Em vez disso, Ava Marie Saint assumiu o papel e ganhou um Oscar pela sua prestação. Já Kelly escolheu interpretar a personagem Lisa Fremont em Janela Indiscreta. Foi durante as filmagens de Disque M para Matar que o realizador Alfred Hitchcock discutia constantemente sobre Janela Indiscreta com Kelly, mesmo antes de discutirem oficialmente o seu envolvimento no filme. James Stewart, colega de Kelly, ficou entusiasmado por trabalhar com ela e expressou grande entusiasmo. O papel de Lisa Fremont, uma socialite rica e modelo de Manhattan, era diferente das personagens anteriores que Kelly tinha interpretado. Marcou a sua primeira interpretação de uma mulher com uma carreira independente. Tal como nas suas colaborações anteriores, Hitchcock exibiu a elegância de Kelly ao apresentar silhuetas em sequência lenta e grandes planos das duas estrelas a partilhar momentos íntimos, com especial foco no perfil de Kelly. Fez também questão de destacar o seu sentido de moda,
vestindo-a com diversos trajes, incluindo vestidos de noite glamurosos, uma camisola transparente sobre uma camisola elegante, um vestido floral com uma saia rodada e até umas calças de ganga casuais. Quando Janela Indiscreta estreou em outubro de 1954, Kelly recebeu muitos elogios mais uma vez. O crítico de cinema da Variety reparou na química natural entre Stewart e Kelly, elogiando as suas prestações e a capacidade de corresponder às exigências do filme. Apesar do sucesso em Hollywood, Kelly decidiu dar o próximo passo na sua vida, casar. Grace encontrou um amor que nunca imaginaria. Liderou a delegação americana no prestigiado Festival de Cinema de Cannes, em abril de 1955. Foi uma honra incrível para ela representar o seu país num evento tão conceituado. Enquanto lá estava, algo verdadeiramente mágico aconteceu. Recebeu um convite especial para uma sessão fotográfica com nada mais, nada menos que o Príncipe Rainier III do Mônaco no seu magnífico palácio. No entanto, o destino parecia ter outros planos, pois Kelly enfrentou uma série de atrasos e complicações antes de, finalmente, conhecer o príncipe a 6 de maio de 1955. A espera valeu a pena, pois o encontro marcou o início de uma bonita história de amor. Durante mais de um ano, Kelly e o príncipe Rainier cortejaram-se, dedicando tempo para se compreenderem e apreciarem verdadeiramente. O namoro foi descrito como um processo cuidadoso, repleto de avaliações racionais de ambos os lados. Finalmente, a 19 de abril de 1956, decidiram dar o passo seguinte e casar. No entanto, a união precisava de obedecer tanto ao Código Napoleônico do Mônaco como às leis da Igreja Católica. Isto significava que precisavam de realizar duas cerimônias, uma civil e outra religiosa. A cerimônia civil, com a duração de apenas 16 minutos, teve lugar na grande sala do trono do palácio a 18 de abril de 1956. Mais tarde, nesse dia, foi realizada uma sumptuosa recepção, com a presença de 3.000 cidadãos monegascos ansiosos por celebrar a alegre ocasião. Durante a cerimônia civil, Kelly recebeu uns impressionantes 142 títulos oficiais, iguais aos do marido. Foi um reconhecimento formal do seu novo papel como princesa do Mônaco. No dia seguinte, o casal reuniu-se na Catedral de São Nicolau, no Mônaco, para a cerimônia religiosa, oficiada pelo bispo Gilles Barthe. O casamento foi um espetáculo que captou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Mais de 30 milhões de espectadores assistiram à cerimônia pela televisão, tornando-se um evento verdadeiramente moderno que gerou um frenesi mediático. Foi descrito pelo biógrafo Robert Lacey, em 2010, como o primeiro evento do gênero a receber tamanha cobertura mediática. É claro que nenhum casamento está completo sem um vestido de noiva deslumbrante. O vestido de Kelly foi uma obra-prima desenhada pela talentosa Helen Rose. Da MGM, uma equipa de 3 dezenas de costureiras, demorou 6 semanas a concretizar a visão. O resultado foi uma criação de cortar a respiração que complementou na perfeição a elegância e a graciosidade de Kelly. Após as festividades, os noivos embarcaram num romântico cruzeiro de lua de mel de 7 semanas pelo Mediterrâneo a bordo do luxuoso iate do príncipe. Apesar de ter sido um casamento de conto de fadas, acha que Grace encontrou consolo neste casamento? Vamos descobrir. A viagem da princesa Grace rumo à maternidade foi uma ocasião de alegria, pois deu à luz a sua primeira filha, a princesa Caroline, num dia fresco de inverno de 1957. A felicidade do casal só aumentou quando o seu segundo filho, o príncipe Alberto, chegou no ano seguinte, consolidando a sua posição de herdeiro do trono. Finalmente, a mais nova, a princesa Stephanie, completou a sua bonita família em 1965. No entanto, nos bastidores, o casamento de conto de fadas enfrentou seus próprios desafios. Adaptar-se à vida de princesa no Mônaco não foi fácil para Grace Kelly. No início, ela sentia saudades dos confortos familiares do seu país natal. O próprio príncipe Rainier admitiu que talvez tivesse sido melhor se Grace tivesse passado mais tempo com os pais antes do casamento. Olhando para trás, percebeu que talvez se tivesse esforçado demasiado para que ela se adaptasse e se sentisse à vontade. Mas as saudades de casa não foram o único obstáculo que Grace teve de ultrapassar. Segundo a biógrafa Wendy Lee, a infidelidade de Rainier lançou uma sombra sombria sobre a relação de ambos. Poucos meses após o casamento, já tinha tido 3 amantes, deixando Grace a sentir-se humilhada e profundamente infeliz. Viu-se rodeada por um mundo de decadência e amigos desonestos, o que só aumentou a sua angústia.
Com o passar do tempo, Grace começou a encontrar consolo na sua busca por privacidade. Ser princesa significava estar constantemente sob os holofotes, e ansiava por momentos de intimidade e reclusão com o marido. Falava frequentemente sobre a importância de ter tempo sozinha, longe dos olhares curiosos do público. Foi durante estes momentos que pôde ser verdadeiramente ela própria e valorizar o vínculo que partilhavam. No entanto, Grace Kelly e o príncipe Rainieri Sessos estavam determinados a envolver-se intensamente na educação dos filhos, em vez de dependerem de governantas e amas. Numa entrevista de 1979 à Image, Kelly expressou os desafios da sua situação única, dizendo: "É difícil para as crianças. São diferentes, quer se queira, quer não." Clara, odiavam ser diferentes. Quando estudavam aqui no Mônaco, queriam ser como todas as outras crianças. Apesar das pressões da realeza, Kelly fazia questão de equilibrar a disciplina com o amor e o humor, garantindo que os seus filhos se sentiam apoiados e cuidados. A verdade é que, apesar de o seu casamento parecer perfeito, ela sempre se sentiu muito sozinha, sentindo falta do brilho e do glamour dos ecrãs de cinema. Mas não teve outra opção senão cumprir os seus deveres reais: os esforços filantrópicos de Grace. Durante o casamento, Grace decidiu colocar a sua carreira de atriz em espera. Em vez disso, dedicou-se ao seu papel de princesa e envolveu-se profundamente em projetos filantrópicos. Como princesa consort, assumiu o prestigiado cargo de presidente da Cruz Vermelha do Mônaco, trabalhando ao lado da sua irmã, Peggy Davis, e da sua cunhada, a princesa Antonietta, que desempenhava as funções de vice-presidente. Além disso, tornou-se patrona da Rainbow Coalition Children, um orfanato gerido pela talentosa Josephine Baker, que já foi bailarina, cantora e atriz. Uma das tradições mais queridas de Grace era organizar uma festa de Natal anual para as crianças órfãs do Mônaco, onde as cobria de presentes e alegria. Assumiu também o cargo de presidente do Garden Club do Mônaco, demonstrando o seu amor pela natureza e pela jardinagem. Além disso, desempenhou as funções de presidente do comitê organizador da International Arts Foundation, destacando a sua paixão pelas artes. Apesar da nova vida no Mônaco, Grace manteve a sua ligação com o seu país natal, os Estados Unidos, pois possuía dupla nacionalidade, americana e monegasca. Isto permitiu-lhe permanecer ligada às suas raízes americanas enquanto abraçava o seu novo papel de princesa. Grace e o marido embarcaram em 3 visitas memoráveis à Irlanda, um lugar que tinha um significado especial para ela. Em 1976, ela chegou mesmo a comprar a propriedade ancestral da sua família em Drumorah, perto do condado de Newport, em Mayo, consolidando a sua ligação com a sua herança irlandesa. Motivada pela sua compaixão e desejo de fazer a diferença, Grace fundou a Amad Mondial, uma organização sem fins lucrativos com sede no Mônaco. Esta organização, reconhecida pelas Nações Unidas, foi criada após Grace ter testemunhado as terríveis circunstâncias enfrentadas pelas crianças vietnamitas em 1963. A missão da AMAD é promover e proteger o bem-estar das crianças de todo o mundo, independentemente da raça, nacionalidade ou religião. Opera cooperativamente na Europa, Ásia, América do Sul e África, e tem estatuto consultivo em organizações de renome como a UNICEF, a Unesco e o Conselho Econômico e Social da ONU. Em 1962, Alfred Hitchcock abordou a princesa Grace para o papel principal do seu filme, Money. Ficou entusiasmada com a oportunidade, mas o povo do Mônaco não gostou da ideia de a sua princesa interpretar uma cleptomaníaca no ecrã. Isto levou-a a repensar a sua decisão e, por fim, a recusar a oferta. Mais tarde, o realizador Herbert Ross tentou convencê-la a participar no seu filme, The Turning Point, em 1977, mas o príncipe Rainier não gostou da ideia. Apesar destes contratempos, a princesa Grace encontrou o seu caminho de volta às artes fazendo leituras de poesia e narrando documentários. Chegou mesmo a assumir o papel de narradora de um filme feito para televisão chamado The Poppy is Also a Flower, em 1966. Em 1976, a princesa Grace tornou-se uma das primeiras mulheres a integrar o conselho da 20th Century Fox Film Corporation. Foi também coautora de um livro intitulado My Book of Flowers, em 1980, onde partilhou as suas reflexões sobre a estética floral e o simbolismo. A princesa Grace e o príncipe Rainier colaboraram numa curta-metragem chamada Rearranged, em 1979,
que despertou o interesse dos executivos da ABC TV. Infelizmente, antes de o filme poder ser concluído, a Princesa Grace faleceu e o projeto nunca foi lançado ao público. No início da década de 1980, a Princesa Grace juntou-se à Spring Made Company para criar uma linha de roupa de cama e outros produtos para o lar, chamada JPK, em homenagem às suas iniciais de solteira. Esta colaboração surgiu depois de um estilista da Spring Made ter descoberto os designs da Princesa Grace num artigo de revista. A Princesa Grace doou generosamente mais de $1 milhão em royalties deste empreendimento às suas instituições de solidariedade favoritas. Enquanto o mundo ainda beneficiava das suas ações de caridade, algo inesperado aconteceu. A morte de Grace. A sua morte foi trágica. Grace e Stephanie tinham bilhetes de comboio para Paris, onde Stephanie, que tinha 17 anos, iria iniciar os seus estudos. O motorista de Grace apresentou o Rover de 11 anos da princesa e ofereceu-se para conduzir. Mas Grace insistiu em assumir o volante, pois não podiam acomodar 3 pessoas com a bagagem no carro. Enquanto estavam a aproximadamente 3 quilômetros de La Tourbe, Grace não conseguiu fazer uma curva particularmente apertada, fazendo com que o carro despencasse por uma rampa de 36 metros. Caroline, irmã de Stephanie, contou a Robinson o que Stephanie lhe tinha contado sobre o incidente no carro. A Stephanie contou-me. A mamãe estava sempre a dizer: "Eu não consigo parar. Os travões não funcionam. Eu não consigo parar." Ela referiu que a mamãe estava em pânico total. Imediatamente após o acidente, Stephanie puxou o travão de mão, mas não conseguiu parar o carro. Ela tentou o máximo, mas simplesmente não conseguiu parar o carro. Stephanie teve alta do hospital no dia seguinte com ferimentos ligeiros. Infelizmente, Grace sofreu uma segunda hemorragia, provavelmente em consequência do acidente, e nunca mais recuperou a consciência. Segundo a Robinson, faleceu aos 52 anos. Durante uma entrevista, Stephanie revelou que Grace sentiu uma forte dor de cabeça e pareceu perder momentaneamente os sentidos. De seguida, o veículo começou a desviar-se da rota antes de acelerar a toda a velocidade e cair do precipício. O homem que inicialmente descobriu o local do acidente partilhou o seu relato em entrevistas, mencionando que resgatou Stephanie do lado do condutor. Stephanie esclareceu posteriormente que saiu pelo lado do condutor, pois a porta do passageiro estava completamente danificada. O funeral da Princesa Grace teve lugar na Catedral de Nossa Senhora Imaculada, em Monaco-Ville, no dia 18 de setembro de 1982. Após uma missa de Requiem, foi sepultada no jazigo da família Grimaldi. Um número significativo de pessoas, totalizando mais de 400, compareceu no funeral. Figuras ilustres como Cary Grant, Nancy Reagan, Danielle Mitterrand, a Imperatriz Farah do Irão e Diana, Princesa de Gales, estavam entre os presentes. No entanto, após o seu enterro, um rumor sombrio ressurgiu: a maldição sobre os royalties do Mônaco. Reza a lenda que a família Grimaldi está sob uma maldição há aproximadamente 700 anos, que remonta ao século XIV na Europa. Existem várias versões da história, sendo a mais famosa a de que uma bruxa lançou uma maldição sobre a família para garantir que nunca experimentavam a felicidade conjugal. Disse que o príncipe Rainier Pereira, o governante inaugural do Mônaco da linhagem Grimaldi, saiu vitorioso na Batalha de Cheriche e foi posteriormente nomeado Almirante de França. Para celebrar o seu triunfo, raptou uma flamenga. Em represália, ela lançou uma maldição sobre ele e os seus descendentes, proclamando: nenhum Grimaldi encontrará jamais a felicidade no matrimônio. Uma versão alternativa da história sugere que uma bruxa enfeitiçou a família após a ordem do príncipe Rainier Pinheiro para a queimar na fogueira. É inegável que, desde a época de Rainier Man, os membros da família Grimaldi enfrentam desafios nas suas relações amorosas. O príncipe Louis Pinheiro casou com Catherine Charlotte de Gramont, uma mulher conhecida pelos seus casos extraconjugais em Paris, um dos quais com o rei Luís XV de França. Por fim, abandonou o príncipe Luís I para se tornar amante de Luís XV. A princesa Carlota, avó do atual príncipe Alberto II, casou arranjadamente com o conde Pierre de Polignac de Hennepin. Em França, o casal teve 2 filhos, o príncipe Rainier e a princesa Antonieta. Durante o conturbado casamento, marcado pelos casos extraconjugais de Carlota devido à homossexualidade de Pierre, separaram-se em 1930 e finalizaram o divórcio em 1933. Posteriormente, Charlotte optou por viver com um amante italiano, e Grace do Mônaco é o mais recente. Esperamos que a dinâmica mude.
os problemas financeiros e a verdade não revelada. Quando a princesa faleceu tragicamente aos 52 anos devido a um acidente vascular cerebral, os seus únicos bens eram uma casa de campo na Irlanda, que pertencia ao seu avô, e uma poupança de $10 mil, o equivalente a $27 mil em valores atuais. O documentário Grace Kelly, The Missing Millions. Grace Kelly, Os Milhões Desaparecidos, esclarece o facto de Grace Kelly não só ter de sacrificar a sua carreira de atriz para se casar com o príncipe Rainier III, como também ter de abdicar de uma quantia substancial de dinheiro. Foi revelado que a atriz teve de pagar um impressionante dote de $2 milhões antes do casamento, que conseguiu acumular com as suas poupanças e as dos seus pais. Há rumores de que o príncipe do Mônaco se casou com uma celebridade de Hollywood para salvar o Mônaco. Embora o príncipe Rainier III tenha ficado inegavelmente encantado por Grace Kelly quando se conheceram, os relatos indicam que o príncipe já estava à procura de uma noiva de Hollywood. Durante a década de 1950, o Mônaco enfrentou desafios com as baixas taxas de turismo. Segundo o Expresso, os assessores de Rainier terão sugerido que este se casasse com uma atriz de Hollywood para salvar o Mônaco. Curiosamente, segundo The Telegraph, o amigo de Rainier, Aristoteles Onassis, propôs inicialmente Marilyn Monroe como uma esposa adequada para o príncipe. Monroe estaria alegadamente convencida de que poderia conquistar o afeto de Rainier. Ela terá dito: "Dá-me 2 dias a sós com ele e... Clara, ele vai querer casar comigo." No entanto, parece que não estava interessada em avançar com o casamento. Mesmo assim, Monroe expressou a sua alegria por Kelly quando esta se casou com Rainier. No dia do casamento, terá escrito num telegrama: "Estou tão feliz por teres encontrado uma saída para este negócio." Segundo os rumores, Grace Kelly manifestou o desejo de regressar à carreira em Hollywood e talvez até considerar o divórcio. Embora a ideia de casar com um príncipe possa ter parecido encantadora em teoria, uma amiga próxima de Kelly, Judith Balaban Quine, revelou que a princesa acabou por se desencantar. Quine afirmou que Rainier era o seu príncipe num cavalo branco e que a iria salvar de tudo aquilo. No entanto, nem Rainier nem Kelly poderiam ter previsto que aquilo de que ele a estava a resgatar era precisamente o que fazia dela a pessoa que ele adorava. A própria Kelly também desconhecia este fato. O seu legado. O impacto de Kelly como artista de teatro, atriz de televisão e estrela de cinema de Hollywood deixou uma marca duradoura. É reconhecida como uma das icônicas loiras de Hitchcock e considerada uma das mulheres mais elegantes da história do cinema e do mundo. De acordo com Catherine Boyle, do Washington Post, a influência de Kelly estendeu-se à formação de percepções sobre os imigrantes católicos irlandeses na década de 1950. Apesar das reservas iniciais quanto aos aspectos religiosos, o público americano acolheu a sua missa nupcial televisionada. O impacto de Kelly foi tão significativo que fez capa da revista Time de 31 de janeiro de 1955. A revista aclamou-a como a principal estrela de cinema que trouxe uma mudança, refrescante em relação às típicas sereias esfumadas e às gatas arrogantes dos filmes. O seu estilo característico de usar luvas brancas, impecáveis e chamativas, valeu-lhe a laurinha de que era de luvas brancas. E os jornalistas tratavam-na frequentemente por Lady ou Miss Kelly por causa desta característica marcante. Fundada em 1982, a Princess Grace Foundation USA foi fundada pelo seu marido para dar continuidade ao trabalho de caridade que tinha realizado discretamente durante a sua vida, apoiando artistas emergentes nas áreas do teatro, dança e cinema nos Estados Unidos. Com sede na cidade de Nova York, a PGF USA é uma organização sem fins lucrativos isenta de impostos que depende de apoios públicos. Através do programa Prêmio Princesa Grace, a fundação atribuiu mais de $15 milhões a quase 800 artistas de mais de 100 instituições nos Estados Unidos. Em 1955, Kelly foi fotografada por Howell Conant na Jamaica. Conant fotografou-a num cenário naturalista, sem maquilhagem, um distanciamento da representação convencional das atrizes. As imagens resultantes foram publicadas na revista Collier's, com uma famosa foto dela a emergir da água com o cabelo molhado a estampar a capa. Em 2012, a casa onde Grace passou a sua infância foi declarada um marco histórico na Pensilvânia. E um marco histórico foi colocado no local. Além disso, foi homenageada com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood. Obrigado por assistir. Não se esqueça de consultar os nossos outros vídeos para mais histórias e insights fascinantes.